Vamos lá, pessoal. Então, hoje já falamos sobre probabilidades. Vamos falar sobre dos efeitos de outras relações e outros hábitos, que vai haver uma relação interpessoal, uma abordagem interacionista. Eu quero dizer que no modo de dizer, ou seja, nesses aparelhos convincentes, como já falei, não ideológicos, esses aparelhos convincentes relacionamos o parecer de argumentos que colocamos diante de relações que estão em outros hábitos, etnias, lugares que estão existentes neste tempo presente. Nesse tempo presente, há efeitos que possam ocorrer no mundo externo e no mundo interno. Quando eu falo mundo interno e externo, é a concepção de mundo, que coloca fatos determinantes que vão determinar e examinar o modo ilustrativo que nós estamos fazendo atividades diárias. Ok? Então, a questão é essa. Os efeitos que os outros fazem nas maneiras e atividades acústicas correlaciona, ou seja, meu tipo de reação que eu vou ter. Ou seja, tipicamente metodológica, tipicamente o campo de identidade, tipicamente as questões também relacionadas ao processo bioquímico. Quando eu coloco algumas teorias que coloca, ou seja, confirmações importantes, capazes de satisfazer ou insatisfazer. Embora tenha alguns temas, como falo, lazer é satisfatório, o lazer insatisfatório. O que é lazer? É um campo de relações que eu tenho com outros e hábitos no dia a dia, de atividades, obrigações sociais, que vão relacionar vários efeitos, ok? Então vamos lá. Qual é a maneira melhor que eu possa associar um pensamento que possa haver uma concepção, ou seja, uma construção de uma ideia? Lembra que eu falei da ideia? Ideias são ideias, mas para concretizá-las. Filósofos são filósofos, mas para haver uma aderência, argumentos que possam concretizar a cada dia. Metodologia, já chegamos, ou seja, os efeitos com outras relações e outros hábitos, já houve a temática central, para não sairmos da temática central, relações. E essas relações vão ter métodos para que nós possamos harmonizar, interagir, integrar também com outras pessoas que têm hábitos diferentes, ok? Vamos lá. Sobre a questão importante, quando falamos sobre objeções, aonde tem objeções, é lógico, tenho observações. Aonde tem objeções, é a questão que vai colocar um campo para haver desafios. E essas objeções são causas e efeitos diários. Ok? Por exemplo, eu posso hoje, em questões que possam relacionar as capacidades motoras, que possam satisfazer e também ter uma obtenção ligada à habilidade motora. Quando eu falo atividade humana, eu falo de pontos de vista. Quando eu falo de atividade humana, eu falo de princípios. Quando eu falo de princípios, eu falo de aprendizado e níveis de aprendizado. Os níveis de aprendizado, lógico que fica um tipo de psicometria nas funções psicomotoras, esses princípios extraordinários que tentamos fazer um diagrama e avaliar as pessoas nessas relações íntimas que ocorrem, ok? Embora em questão de todos os lados, ou seja, classe A, classe B, podemos encontrar vários panoramas importantes. É lógico que nós temos que ter cuidado, né, em questão de, lembra que eu coloquei? Educação física, excitação ou excitação. Excitar algo que possa prejudicar
ou seja, atrapalhar os meios que vão relacionar os hábitos de outra tribo, outra aldeia, outro lugar, que relacionam o próprio corpo, ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre os efeitos que relacionam os dias diários em questões, ou seja, culturais, ligadas à cultura corporal e à linguagem, há pontos importantes que nós temos que chegar. O que é? Aonde há uma relação, há um aprendizado. O aprendizado é uma mudança de comportamento. O aprendizado, ele é um princípio, ou o aprendizado, ele faz parte do princípio? Porque se eu tenho um princípio, para começar hoje o dia, pela manhã, ou à tarde, à noite, como eu falei, gostaria de fazer parte da história de vocês e discutirmos essas relações. Cada um aqui vai ter o campo de uma interpretação e autonomia, construção. É lógico, se eu passar no quadro ou qualquer lugar, vai ter o quê? Pensamentos invariáveis, que vão observar diferente, ok? Essas diferenças que coloca o tipo de excitação no S e excitar. Excitar, aqui ó, nós podemos ver excitação. Vamos lá, estou conversando com a pessoa, relações e outros hábitos, ela tem um departamento, uma classificação de outro local, a sua identidade é outro departamento maior, superior, não sei qual é a concepção da pessoa. Então, aí você vai, tipo de maneira que vai falar com a pessoa, você não vai ter essa precaução, então vai excitar, ou seja, excitar, excitação e excitar, entendeu? Há uma diferença. Excitar é lógico, é um estímulo, mas excitar, ou seja, desrespeitar, desacatar a pessoa naquele cargo que esteja relacionado. Ou seja, são pontos importantes que nós temos que fazer esse feedback entre as atividades físicas. Então, o que as atividades físicas fazem diariamente? O que o exercício físico faz diariamente? Atividades humanas, é lógico, né? Alguns falam, mas as atividades humanas, elas são amplas. Elas são amplas e são articuladas em segmentos, né? O dia a dia diário. Quero dizer que já é difícil nós compreendermos e haver aquele tipo de perturbação aqui, ó, que alguns livros ligados à anatomia humana colocam perturbação em vez de homeostase. A perturbação é algo que vai inquietar a pessoa e vai expressar externamente, ou seja, algo que esteja no seu, ou seja, aonde você estiver, vai acontecer um desequilíbrio, vai haver um equilíbrio, homeostase, ok? Então vamos lá. Entre os princípios melhores que nós podemos memorizar, qual é? Aonde tem uma audição, podemos ter um equilíbrio melhor. Aonde tem uma visão, poderemos ter, ou seja, outros princípios melhores, que é o quê? Degustação, o tato. Então, aonde há uma força, ela tem a sua amplitude. Quando falamos de força, falamos de quê? Hipertrofia. Falamos de força isotônica, ok? E a força isotônica tem o seu vigor adicionais? Tem diariamente. Mas temos que aprimorar cada dia em relações dos efeitos, ou seja, que ocorrem entre as regras, entre os seus meios. As regras e as relações entre os outros hábitos. Como é que eu vou para os Estados Unidos? Aí como é que eu vou acreditar nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o quê? São 27 estados, ok? Então são efeitos de outras relações. 27 Estados Unidos. São unidos, né, em questão do Senado, projetos. Mas tem hábitos diferentes. A linguagem, a fala, a conversa. Há um tipo de disposição diferenciada, né? Há um júbilo, vou colocar até o termo júbilo aqui, não gosto de colocar muito. Há questões que podemos colocar objeções, né? E essas objeções, pode ver subjeções. As subjeções são ideias, e as objeções vão haver o quê? Alternâncias nessa linguagem entre a ideia e os seus efeitos. Quais são os seus efeitos? São os resultados.
Resultado com você, ou seja, não tiver mais vivo. Mas resultado com